Fala, meu amigo trader. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. Aquele momentinho da semana que a gente troca ideia, reflete, né? E claro, aprende a jogar melhor esse jogo que é o mercado financeiro. Hoje eu quero bater um papo contigo aí sobre um assunto que para muita gente ainda é um tabu, que é aceitar as perdas. Mas não é daquele jeito clichê que muita gente fala por aí, né? Ah, aceita a perda e bola pra frente. Não é simples assim, muito menos um clichê. Então eu quero te mostrar a verdade, o que significa aceitar uma perda e como isso pode mudar o seu jeito de pensar, de operar e inclusive de enxergar o mercado. Então, vamos lá para a conversa, né? Quero te fazer uma perguntinha inicialmente, que você já ouviu muitas vezes a frase você precisa aceitar as perdas? E na verdade achou que isso aí era uma força mental ou simplesmente, eu preciso aguentar essa dor porque uma hora vai. Aquela história, né? O mercado é cruel, tenho que aceitar. Mas vamos ser sinceros, aceitar as perdas desse jeito é apenas se torturar. É achar que tudo bem sentir a dor da perda, né? Sentir o impacto e toda vez que tomar um stop. Aí aquela velha história, né? Engole o choro e levanta. Mas na verdade, não é assim que a banda toca. Não mesmo. Se toda vez que você tomar um stop, você pensa, droga, mais um dinheiro foi pro ralo. Ou se eu você não está aceitando, suportando a dor. E isso de suportar a dor, digamos, uma hora vai te quebrar mentalmente. Então vamos lá. O que é aceitar a perda de verdade, já que não é simplesmente aceitar a dor? Primeiro ponto é você entender que aceitar a perda não é pensar no trade como um evento isolado. Então, você não pode olhar para o seu resultado e achar que um dia você tomou stop em uma operação ou um stop diário, que aquilo ali representa algo relevante dentro da sua vida. Não. É só um dia, é só um trade. Então, assim, não fique naquela de que, esse trader stop foi um erro. Não, meu amigo, minha amiga. Foi só mais uma jogada dentro de um jogo maior, dentro de uma expectativa maior. Então você não pode focar no trade como um dia, no trade como uma operação, não. Você tem que olhar e entender que é um jogo de probabilidade. Obviamente não existe certeza, né? Não tem trade garantido. Você está ali especulando dentro de um jogo que é o mercado financeiro, onde cada trade individualmente ele não significa nada. Agora, ao longo de um período, você vai entender que os seus resultados são construídos em muitas operações e que um dia, no seu relatório de performance, é algo extremamente insignificante. Então, a amostra, ela é grande, você não pode focar nessa perspectiva minúscula do que é a operação, do que é o seu trabalho como um trader profissional, né? É aquela história, tipo, você jogar a moeda. Se você sabe que uma moeda viciada ela vai cair cara em 60% das vezes, né? O que você precisa, bem entre aspas, continuar jogando seguindo o mesmo padrão, sabendo que dentro de um espectro maior, a longo prazo, você vai sair ganhando, porque o vício dessa moeda faz com que o percentual de vezes que ela cai cara é maior. Então, não é porque um dia caiu coroa que muda tudo. Então, aceitar a perda de verdade é você entender que as perdas, elas são partes do processo natural, certo? Que as perdas, elas são um preço para você capturar os ganhos, sejam eles dentro de uma semana, de um mês ou de anos. O que você não pode fazer é achar que essa perda em uma operação, em um dia, tem um peso relevante dentro do seu relatório. Até porque, se isso não for um achismo, se isso for um fato, ou seja, se você realmente está sentindo a pancada quando toma um stop, está sentindo a pancada quando tem um dia de stop diário, isso significa que o seu gerenciamento de risco deve estar errado. Mas aí é papo para outra conversa, né? Você precisa então entender dentro desse cenário, que é a nossa realidade hoje, que você tem uma probabilidade, você tem a estatística a seu favor. Então a vantagem estatística, a matemática a seu favor é o que vai, no longo prazo, te dar resultado. Então por isso você não precisa ficar nessa perspectiva de que, tô tomando um stop aqui agora, sentindo uma dor, estopei o diário hoje, minha vida acabou, tô desanimado. Não. Se você trabalha no gerenciamento correto, isso é apenas uma parcela pequeniníssima dentro do seu relatório ao longo do tempo, certo?
Então vamos lá. Agora o foco é colocar isso em prática. E o que que você deve fazer a partir de hoje, né? Primeira coisa que você deve fazer é parar de olhar cada trade de forma individual. Isso não deve acontecer. Então você não vai se iludir achando que cada trade é o que vai mudar a sua vida. Nem para o bem, nem para o mal. Ou seja, nem no gain, nem no stop, certo? Você precisa trabalhar ali sempre com aquela perguntinha básica que é: esse trade segue meu sistema? Ou seja, meu trade system? Se sim, né? Então entra. Não, fica de fora. Se você sabe que o seu trade system ele tem uma vantagem estatística, você trabalha com risco-retorno positivo, então a longo prazo a conta fecha. Outro ponto é você entender que a perda ela não é sua inimiga, né? Perder não é algo negativo. Então, assim, o que que é o seu principal inimigo ao longo aí dessa jornada? É você não seguir o seu plano, é você não fazer aquilo que você se propôs, como a gente já conversou várias vezes, né? É você amassar e jogar no lixo o seu plano de trade que você deve, como eu já falei muitas e muitas vezes, ler diariamente, analisar e ajustar o que precisa ser ajustado. Então, o seu inimigo não vai ser perder, vai ser quando você mesmo não segue aquilo que você se propõe. E da mesma forma, você não deve romantizar, né, ganhos e perdas. A gente fala muito e eu digo que eu diariamente brigo com isso, porque é natural a gente, né, e eu falo por mim, quando tem um gain ali, fica felizão, principalmente se o gain ele é relevante ou feliz pra caramba. E da mesma forma a perda, neurologicamente falando, a perda ela representa de 5 a 10 vezes maior o impacto do que você tem quando você ganha. Então, ao passo que você vai romantizando esse fator de ganhar, de ter gains no mercado, quando você tem a perda, o impacto dessa perda também é gigante. Então você tem que procurar ser neutro. Por quê? Porque os ganhos e perdas eles acabam sendo faces ali de uma moeda. Então se você comemora demais quando ganha, quando você perder, vai ser aquela pancada gigante. Então você tem que entender que é só mais um trade, só mais um dia. Respire fundo, segue o jogo e pau na máquina. Eu diariamente tenho que lutar contra isso, porque é natural, quando eu tenho ali meus gains, eu ficar felizão, me empolgar e tal, e eu vou me colocando, né, na situação de meditação, entender que é só mais um e que a disciplina é tomar boas decisões e repetir a minha disciplina diariamente. E o que você precisa ter em mente é que você tem que montar o seu trade system, o seu modelo operacional pensando no longo prazo e não, né, em um trade, um dia, uma semana. Seu foco tem que ser tá com o trade system redondinho, o seu operacional redondinho, repetir, 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 repetir. Como diz, né, aquela famosa frase: a consistência está em seguir as regras, não em acertar sempre. Certo, galera? E para finalizar esse papo de hoje, mais um podcast aí da gente, eu quero que você leve essa reflexão para a sua semana, para os seus meses, para as suas operações. Aceitar perdas, né? Não é sobre engolir a dor, é sobre entender que sem perdas não existe lucro. Os stops fazem parte. É igual plantar, né? Você não colhe todo dia. Tem que semear, regar, esperar, né? E às vezes você vai perder. Perde uma planta aqui, outra ali, perde uma semente, perde um fruto, enfim. Mas no final, se você cultivou bem o solo, a colheita vem. Então, meu amigo, minha amiga, pare de achar, né, que é aceitar perdas, é ser masoquista, poxa, eu tenho que sentir dor, a dor faz parte do processo, não. É ser profissional, é jogar o jogo da probabilidade, ter maturidade, inteligência, disciplina, sobretudo, e um olhar sempre no longo prazo. Então, se você gostou aí, né, desse episódio de hoje, compartilhe com os colegas traders que vocês possuem, encaminha pra galera, fala pra galera acompanhar a gente. E vamos pro próximo. Disciplina nas suas operações. Tamo junto, viu?